Bom dia, pessoal abençoado do primeiro ano. Aqui é o seu professor Francisco Aguiar. Vamos trabalhar aí, né, com redação na tipologia dissertação, né? Lembrando que nós já passamos da narração, da descrição e da injunção. Então, povo abençoado de Deus, vamos desvendar aí, né, esses mistérios da dissertação. Então, lembrando, né, que o vídeo ele é curto por umas questões técnicas de postagem e já antecipando aí, né, que a atividade vai estar no final do vídeo, né, depois vocês dão uma pausa, assistam novamente, dá uma pausa para copiar a atividade no final do vídeo, volta ao vídeo, dá uma pausa para entender melhor aquilo que está sendo dito, ok? Então, a melhor compreensão aí. Então, vamos lá. Dissertação. Então, vamos lá. O que é a dissertação? A dissertação ela vai se subdividir, né, em expositiva e argumentativa, que são as duas formas mais usadas aí, né? Para nós que estudamos aí redação, para nós que estamos sempre mirando o Enem, né, a redação do Enem, que é uma redação didática, né? A dissertação do Enem ela vai se caracterizar pela argumentativa, né? Mas precisamos também saber o que é uma dissertação expositiva. Então vamos lá abordar cada um aí. Vamos lá, olha aí, né? Um de vocês aí já estudando aí, né? Todo mundo no Big Brother aí, ó. A gente já tá todo mundo de olho aí, cada um em casa fazendo as suas atividades aí, ó. Olha aí, ó. Vamos lá nessa imagem. Características, né? Então, vamos lá. Informar e esclarecer o leitor através da exposição rigorosa e clara de um determinado assunto ou tema. Ok? Então, a dissertação ela vai trazer esse papel aí, né? De expor, né, de forma clara um assunto ou um tema para o leitor ou telespectador, né? Apresenta a introdução, desenvolvimento e conclusão, né, que são as divisões paragrafais do texto, né? O chamado texto em prosa, que é aquele que a gente escreve, né, iniciando a maiúscula no parágrafo, terminando no ponto final, e aí pula para o outro parágrafo. Isso é texto em prosa, ok, gente? Então, a dissertação tem essa característica aí de expor de forma clara, né, determinado assunto ou tema. Basicamente, o texto expositivo, né, ele vai ser aquele que vai expor um ponto de vista, só que na exposição a gente não tem a necessidade de convencer o leitor. Convencer alguém sobre o ponto de vista que está sendo apresentado é característica da outra modalidade dissertativa, tá? O expositivo, você só expõe o que você sabe, você só expõe um ponto de vista sobre algo, sobre um assunto, né? É importante que o assunto seja exposto de forma clara, né? Porque nós estamos tratando de produção textual, então a escrita tem que estar bem clara, porque a sua palavra é a sua mente para o corretor, né? Ele vai ler, ele não está com você pessoalmente, né? Para debater isso. Ela tem que ser objetiva, de modo a que o texto seja entendido pelo maior número possível de leitores. Então, por que tem que ser uma coisa clara, objetiva? Porque tem que atingir o maior número de pessoas, e essas pessoas precisam entender, né, o que você tem a dizer, qual é o seu ponto de vista, né? Apesar de não ser exigido de você, num texto expositivo, que você comprove nada, né? Que você convença ninguém, né? Mas que você traga, exponha o que você sabe sobre o assunto. Esse é o expositivo. Então, nós vamos achar, né, aí texto expositivo nas enciclopédias, nos resumos escolares, nos livros, nos jornais, nos verbetes de dicionário e etc. Né? O texto expositivo vai ser aí caracterizado aí por essas áreas, né, de abrangência e de utilização, né, em que ele aparece. Ok? Exemplo de um texto expositivo, olha aí, ó. Locução adjetiva é um conjunto de duas ou mais palavras que, juntas, atuam como um adjetivo, caracterizando um substantivo. A maior parte das locuções adjetivas é formada pela preposição de mais um substantivo. Há, no entanto, locuções adjetivas formadas por advérbios e pelas preposições sem, com, em e etc. Né? Então, o que está dizendo esse texto aí? Está trazendo aí uma abordagem, um ponto de vista, né, do que é locução adjetiva.
Então, a gente pode ver aí que em nenhum momento o texto está tentando convencer ninguém. O texto não está trazendo aí nenhuma teoria, né, para convencer você, né, do que seria locução adjetiva, né? Ele está dizendo o que é do ponto de vista didático, do ponto de vista da gramática, o que é uma locução adjetiva. Então, ele está trazendo aí só apenas fatos, né, sobre esse conteúdo aí, locução adjetiva, ok? Continuando. Já o argumentativo, né, que é o outro eixo da dissertação, o que que ele fez? Olha a foto aí, né? Duas pessoas aí tentando discutir um assunto, né, aí no computador. Então, provavelmente as duas devem estar com opiniões diferentes, né? Então, expondo aí essas abordagens. Então, argumentar é opinar, né? É tentar convencer, é persuadir o leitor, tentar concordar ou não concordar com esse leitor. Isso é argumentar, né? Você vai trazer uma opinião sobre um tema e aí vai tentar escrever o porquê que você tem essa opinião, por que você acha tal coisa, né? Desse assunto. Aí você vai trazer elementos para tentar convencer a outra pessoa que tem uma visão diferente. Então, isso é argumentar, né? Aí a gente vai ver esses textos aí nos artigos de opiniões, nos abaixo-assinados, né? Que os abaixo-assinados querem algo que precisa ser feito, né? Nos manifestos, nos sermões, né? Na redação do Enem, é um texto dissertativo argumentativo, né? Que você vai ter uma opinião sobre aquele tema e vai depois explicar o porquê da sua opinião. Por que que você pensa de tal maneira, ok? Seguindo aqui, algo importante aí, não é para se desesperar não, né? A nossa amiga está deitada nos livros, mas é porque ela quer chegar no objetivo dela. Olha só, na dissertação a tese será obrigatória, porque parte dela é a organização das ideias. Então, no texto dissertativo, ele vai ter uma tese. O que é essa tese? É uma opinião que a pessoa tem sobre o assunto. Ela desenvolve uma frase, né, no posicionamento, numa opinião dela sobre determinado assunto, e isso é a tal da tese, né? E para comprovar, né, para convencer as outras pessoas desta tese, desta opinião, você vai usar fatores de comprovação, como pesquisas, estatísticas, né, pesquisas entre outros, né? Então, basicamente, a argumentação se dá nessas questões aí, né? Então, aqui embaixo aí do slide, tese, uma frase em que há um posicionamento sobre um tema determinado. Então, você vai pensar, o que eu sei sobre esse tema? O que eu já ouvi? O que eu já li? E qual é a minha opinião sobre isso? Eu concordo, eu discordo. E aí eu vou desenvolver a frase em uma dessas vertentes, né? Concordando ou discordando. Depois eu venho nos outros parágrafos para comprovar. Por que eu discordo? Por causa de tal coisa. Por que eu concordo? Por causa de tal coisa. Ok? E aí, o pensando aqui, né, para vocês, é a atividade que está aqui no final do slide. Você vai tentar fazer em casa aí, né? Vamos aí dar uma olhada nela, né? Então, você vai pegar, né, aí no texto expositivo ou argumentativo, e você vai ler esses três parágrafos aí, né? Parágrafo 1, 2 e 3, você vai classificar dentro da leitura qual é a ramificação, né? Qual é a dissertação que está aí. Ela é expositiva ou ela é argumentativa? Então, no texto 1, você vai ler e você vai dizer assim, olha, esse texto aqui ele só está trazendo fatos. Ele não está convencendo ninguém, ele não está com um tom de opinião, ele não está trazendo comprovações. Né? Não, esse texto ele é argumentativo, porque ele está trazendo uma opinião, ele está tentando trazer fatos, elementos para comprovar essa opinião. Né? Então você vai ler cada um aí, 1, 2 e 3, vai anotar no seu caderno e vai colocar depois a resposta aí dizendo se ele é expositivo ou argumentativo, para cada um, tá? Então, 1, 2 e 3, ok? Então é isso, pessoal, agradeço aí, né? Qualquer dúvida, volta ao vídeo, volta aí para a leitura, né, do slide. E qualquer dúvida maior aí, dificuldade, né, só usar aí os horários do plantão, né, que está reservados para a questão de redação, ok? Que todos sejam abençoados e logo, logo estaremos aí voltando aí do fim dessa quarentena, tá? Deus abençoe a todos e até a próxima!